Volta a nossa Câmara indiscreta, invadindo a sala Isabel de Castro Pinto, o nosso professor, nosso guia, nosso filósofo Jacó Pinheiro Goldberg, aqui abençoado pela água de coco do Carlão, lá da Praça Buenos Aires, perto da casa dele, que eu vou tomando aqui aos pouquinhos, viu? Ô, Jacó, prazer tê-lo aqui de volta, hein? Prazer ter a sua inteligência a nosso serviço, dos nossos assinantes aqui do meu José Neumann e Pinto no YouTube. O prazer é falar com você, Neumann, porque você não fala, você declama. Você, como todo grande poeta, além de escrever, você tem uma voz, é a voz canora. Os pássaros e os poetas falam dessa maneira. E, em compensação, os corvos anunciam com a sua voz más notícias. Ô, Jacó, ó, eu tô. O primeiro encontro que eu tiver com você, que a gente for tomar um café para comemorar essa nossa entrevista, eu vou lhe levar isso aqui. Antes de atravessar, um livro novo de poesia inédita que você vai curtir. Mas antes disso, vamos conversar aqui, Jacó. Ô, Jacó, Jacó é psicólogo e advogado criminalista. E uma coisa completa a outra, não é isso, Jacó? Foi inicialmente como advogado, atuando muito na área do crime, que eu comecei a ficar cada vez mais perplexo com o comportamento humano e resolvi estudar psicologia. Creio que as duas ciências são complementares. Elas fazem um esforço permanente, não só de entender, mas também, evidentemente, de normatizar esse comportamento irrefreável, selvagem e frequentemente irracional das pessoas. Ô, Jacó, quais são os maiores. Nós estamos vivendo uma crise internacional, uma crise mundial. Você já me deu uma entrevista dizendo que a Covid era nazista. Quais são. Qual é. O que é que você acha que é maior? Qual é maior o desafio? É o desafio para o direito criminal ou o desafio para a psicologia? Que desafios se apresentam mais fortes, tanto para o direito quanto para a psicologia? Eu acredito que, para a psicologia, o maior desafio que se apresenta é que ela seja legitimada, que ela seja compreendida finalmente como uma ciência e não como uma matéria entregue a charlatães, aventureiros e principalmente exploradores no sentido da manipulação do pensamento alheio, do pensamento social, do pensamento coletivo. Por quê? Quando o poder da opressão, quando as oligarquias, quando o totalitarismo descobriu que é muito mais fácil você submeter um povo através do condicionamento emocional do que com a metralhadora, a psicologia passou a ser um instrumento de controle e de força. Começa principalmente nos regimes totalitários, mas adentra também nos regimes soi-disant democráticos através da manipulação para o consumo. Ou seja, o maior vendedor de produtos inúteis ou negativos hoje no mundo é a psicologia. Você usa, por exemplo, a psicologia para vender fumo, para vender álcool. Aliás, agora também para vender maconha. Você
usa a psicologia para transformar, por exemplo, como eu vi um dia desses, Neumann, um documentário onde se fazia abertamente apologia da prostituição num dos canais de televisão mais assistidos do mundo, mostrando um bordel em Nova York como se fosse um lugar elegante, onde as pessoas se encontram e assim por diante. Ou seja, a psicologia cientificamente operacionalizada para vender valores, sejam quais forem. Ah, o direito tem uma certa defesa, o direito criminal, porque ninguém pode advogar assim, não é mais em tempo do Raul. Agora, o psicólogo não tem. A charlatanice na psicologia teve um grande crescimento nas redes sociais, não é isso, Jacó? É verdade, nas redes sociais e principalmente no uso que fica entre consciente e deliberado, que é de má fé, até aquele outro que a gente pode dizer que é só por ignorância, quando a psicologia é usada a serviço. E aí eu me lembro sempre, e você sabe muito bem disso, muito melhor do que você é o grande cronista do jornalismo investigativo, da crônica midiática brasileira, quantas vezes, por exemplo, na política foi usado o argumento de que o adversário ou o inimigo político seria um psicopata, um sociopata. Isso, historicamente, nós sabemos que vem acontecendo há décadas no quadro político brasileiro. Se você pretende desmoralizar alguém, é insinuar que o sujeito é um demente. São inúmeros casos dessa natureza. Não, porque ele é louco. E é Era o claro caso que de, com isso era o caso de um grande amigo seu, Jânio da é Silva Quadros. Né? exatamente. Foi talvez uma das Político maiores. popularíssimo que foi tratado como se fosse um doido. Né? Exatamente. Um sujeito, um erudito, um homem profundamente equilibrado. Você podia discordar dele quanto quisesse, eu discordava frequentemente. Não só discordava, mas antagonizava, mas tinha que respeitar. Uma inteligência lúcida, brilhante e com equilíbrio emocional total. Agora, as idiosincrasias dele, que às vezes nem eram sequer idiosincrasias, fazia parte da gestalt política dele, era a maneira que ele se comunicava com o anseio popular, num país que nós dois sabemos preza muito o mistagogo. O Brasil é um país que gratifica e venera o mistagogo. O que é mistagogo? O mistagogo seria a complexidade personificada do místico e do demagogo. É o sujeito que se encarna como uma figura quase religiosa, ou ele fala diretamente em nome de Deus, ou ele atua como intermediário entre Deus e a população, e é o demagogo, o sujeito que é o pai dos pobres, o pai da massa e assim por diante. Começa com o primeiro deles, Getúlio Vargas. E aí daí para frente a prole é vasta. Nós temos inúmeros casos que se sucederam de mistagogos. Jacó, você acha que nós estamos vivendo uma crise das ideologias? Nós tivemos uma grande polarização entre direita extrema e esquerda fantasiada de
mista, né? Mas não tão mista, né? É, de qualquer maneira, ainda existe muito apelo ao combate ao comunismo e tal. A ideologia está morrendo, já morreu. Você que conhece bem esse assunto, me conte aí. Eu acredito o seguinte: as utopias, que eram o grande apelo que sustentava as ideologias em termos filosóficos e políticos, as utopias morreram no século XX. Só que elas se recusam a serem enterradas. E elas ficam como cadáveres e fantasmas povoando a imaginação social. Não existe mais esquerda e direita. Existe horizontal e vertical. E Eu não vou são. declarar nomes, Diga, fale, eu Jair. acho que é Diga. útil, mas chega a ser quase que irônico e grotesco a gente continuar tentando enquadrar em termos ideológicos. Zelensky é direita ou esquerda? Putin é direita ou esquerda? Biden é direita ou esquerda? Biden é esquerda? Biden é esquerda? O sujeito consegue criar uma guerra que não é uma guerra, mas é o maior mercado de armamentos, são quase chegando a trilhão de dólares para matar gente. E o Trump, que é considerado de direita, conseguiu manter o seu mandato um período relativamente pacífico. Ô, Jacó, você diria que as ideologias são mortos-vivos, caminhando pelas ruas? Como é que se chama? Não é bem vampiro, mas é vampiro também, porque usa-se a ideologia para chupar o sangue do cidadão, né? É. Eu acho que você está sendo extremamente generoso. O Neumann é um sujeito que tem aquela qualidade do poeta e uma tentativa de, de suavizar aquilo que tem caráter de traje cômico. Eu não acho isso, não. Eu acho que é um problema de gangsterismo. Então, o que nós temos, na verdade, são grandes quadrilhas de interesses mercenários da pior espécie que tentam disputas de poder no mundo inteiro. É preciso que a gente tenha coragem, Neumann, de sair dos padrões matematizados, psicológicos do século XX. Nós entramos no século XXI, o século satânico da Covid-19, da pandemia, da natureza matando, aí instrumentalizando através do sufoco, da perda completa da liberdade. Eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo, inclusive o Sérgio Dávila, conversando comigo por telefone, disse: você fez uma metáfora perfeita, onde eu comparei o caso daquele mártir negro sendo sufocado pelo Policial policial, americano. pelo pessoal bandido, de uma maneira desumana e cruel, com a própria contingência humana que estava sem conseguir respirar no mundo inteiro. Por isso que eu considerei que a Covid-19 era uma metáfora do próprio nazismo, que trabalha exatamente nessa direção, que se caracteriza e se tipifica. Eu sempre insisti nisso, Neumann. Nazismo não é ideologia, não é política, é negócio. É para ganhar dinheiro, é crime, é coisa do criminoso da periferia, do que existe de pior. É o que o Marx chamava de lumpenproletariado. É o sujeito que não trabalha, é o vagabundo, é o criminoso,
Esse sim, sociopata. Ô, Jacó, e no meio dessa confusão toda, parece que quem está morrendo asfixiado é Deus, né, Jacó? As religiões estão também sendo asfixiadas por essa onda de violência pessoal, individual e coletiva. Eu diria para você o seguinte: paradoxalmente, eu acho que as religiões elas estão, pelo contrário, Neumann, muito vivas. As instituições religiosas, mas as religiões no sentido que você usou a expressão, as religiões no sentido do espírito, da sacralidade, do sagrado em relação ao profano, isso está sendo asfixiado. O ser humano não tem que acreditar em Deus, tem que acreditar em McDonald's, no maduro e no imaturo. Jacó, essa reprodução da parábola dos vendilhões do tempo, que coloca Jesus contra essas religiões negocistas, elas mostram que as religiões, como instituições, como você falou, estão na moda, mas o evangelho, na sua natureza específica, não está, porque se usa o nome de Jesus, de Buda e, sobretudo, também de Alá, para fazer exatamente o oposto do exemplo que eles deram. Eu quero lembrar você que é um grande escritor e tem acompanhado os grandes textos, né? E um livro que me conduziu a vida inteira é As Origens do Cristianismo, do francês Ernest Renan, que termina com a biografia do ser humano que eu mais admiro, que é o Paulo de Tarso, o apóstolo que criou o amor. Talvez o grande desafio desse nosso século é a perda do amor que o Paulo de Tarso pregou na figura de Jesus Cristo nos evangelhos. O que é que você acha disso? Eu acredito o seguinte: o grande conflito, pelo menos no Ocidente, é entre o judeu-cristianismo e o ateísmo brutal e grosseiro da tentativa de endeusamento do indivíduo. Tentam derrubar todos os valores do judeu-cristianismo. Só que, paradoxalmente e felizmente, existe uma resistência imensa e eu sou crente, não cético, em relação a isso. E você citou muito bem quando falou no Ernest Renan, que, na minha opinião, é o grande pensador que antecipa esse movimento do judeu-cristianismo, que é uma grande força da modernidade, que não por acaso também se inspira em Saulo de Tarsis. E é nessa direção que hoje se estabelece um conflito brutal. É tentar derrubar todos os valores morais. Ontem mesmo, conversando com um político aí muito conhecido, ele virou um determinado instante e disse: mas, ô Jacó, você não acha que o que vai definir os próximos anos não é bem uma questão de moral? Aí ele falou a palavra moral, o querido, com tamanho desprezo que chegou quase que no limite do nojo, e disse: o que vai definir é a economia. E Quer você dizer, sabe
O bezerro de ouro. O bezerro de ouro. Pronto, pronto. Você sintetizou o grande conflito. É o bezerro de ouro palpável, concreto, né? Contra o espírito. O Aquilo bezerro de que não... ouro. O bezerro de ouro que cresceu e virou o touro da Wall Street. Exatamente. O contrário do herói do meu filho Arthur, de 3 anos e meio, que é o tourinho Ferdinando, que preferia cheirar as flores a disputar touradas em Madrid. Mas olha, eu, Jacó, tenho uma grande veneração por, na verdade, o que eu considero o grande milagre, que é o milagre da concepção, é o milagre da permanente ressurreição da raça humana no ventre de uma mulher. É, ao ouvir você falando sobre esse conflito entre o espírito místico e o bezerro de ouro, eu me lembrei que o que nós podemos, a única coisa que nos pode salvar dessa morte de Deus, o espírito, seria a ressurreição, né? O Deus redivivo, não é isso? É exatamente isso. E eu não canso nunca de repetir a frase de um filósofo espanhol que me tocou por demais. Ele dizia: Deus não existe e Maria é sua mãe. Aí alguém me perguntou, eu usei isso numa conferência na Faculdade de Medicina da Universidade de Londres. Eu fui convidado pelo amigo Alberto Dutra e fui para a Inglaterra e fiz uma conferência cujo título era Eve Will Be God, Eva será Deus, no qual eu falava da concepção antropomórfica feminina de Deus, que é uma tese que eu defendo há muitos anos. Eu acho que do mesmo jeito que a gente projeta um Deus Pai, nós podemos e devemos, na minha opinião, muito maiormente conceber a ideia de uma deusa mãe. Por sinal, quando eu disse isso, viu, Neumann, era um auditório composto por professores da Faculdade de Medicina de Londres e de outros países que tinham vindo lá para Londres Para o para me Congresso. ver, para o Congresso. Você acredita que a maior reação de desagrado não veio dos homens, veio das mulheres? E uma mulher, por sinal, uma moça francesa, levantou e disse: Eu não admito a ideia, não consigo. Eu entendo o que o senhor está dizendo, mas eu não consigo admitir a ideia de dormir à noite fazendo uma oração a uma deusa mãe. E eu disse para ela: Mas se você é capaz de entender as configurações culturais que organizam o pensamento humano, você pode imaginar que, do mesmo jeito que de uma costela sai Eva, de um útero sai Adão. Isso aí. Jacó, vamos falar um pouquinho de Brasil? Vamos. O Brasil existe, Jacó? O Brasil, um Brasil. Depois dessa polarização, vem essa discussão. Quantos Brasis existem, Jacó? Eu acho o seguinte, Neumann, eu acho que existe um Brasil que é um país poderosíssimo, extraordinário, uma das grandes potências para a segunda metade do século XXI, e por isso mesmo ameaçado por todas as forças que a gente possa imaginar, sem fantasia paranoica, que tem interesse na exploração desse tesouro geográfico, humano e de toda ordem que é o Brasil. Principalmente o principal tesouro, que não é o solo, o subsolo, os ares, os mares, mas é
o gênero humano que aqui nasceu, que aqui mora, que aqui reside. Esse é um povo extraordinário, mas que não pode ser condenado a ficar na posição de inútil, que é o que acontece quando você joga grande parte da população numa condição de miséria. Um dos candidatos à presidência da República esteve no meu consultório e conversando comigo, achando que eu poderia, talvez, apresentar alguma sugestão na área de psicologia imagética, me perguntou: o que é que você acredita que seria o principal elemento programático para uma campanha eleitoral? Eu peguei uma folha de papel em branco, Neumann, e eu escrevi só uma palavra: fome. Fui eu quem fiz isso, Neumann. Por quê? Não foi uma inspiração da minha genialidade. É que eu sei ler, eu sei ler. E eu li o livro do Josué de Castro. Grande gênio esquecido do Brasil. Grande gênio esquecido do Brasil. Especialista em fome. Exatamente. Que fez o diagnóstico correto, capaz, esse sim. Aí, quando eu fico acompanhando as discussões políticas, o que é que eu percebo? A sensação que eu tenho, a impressão que me passa, Neumann, é que, rapaz, eu vou falar algo aqui que vai ser um escândalo, né? Mas, como eu já disse tantas vezes, tantos escândalos, fica mais um. Às vezes, a sensação que eu tenho é que um grupo de gangsters se reúne para ver como distribuir melhor o resultado do assalto. A divisão do butim. Exatamente. Ou seja, é como se o povo fosse um não protagonista, não é nem coadjuvante, não fizesse parte do espetáculo. Ô, Jacó, mas também vivemos umas. O Jacó, por tudo que você escreve nos jornais, no seu livro, a impressão que eu tenho é que nós estamos numa repetição daqueles filmes da senhora Riefenstahl, né? A cineasta de Hitler, né? Nos grandes desfiles de Nuremberg. Né? O indivíduo, no século XXI, desistiu definitivamente em função da massa, né? Em função dos espetáculos de massa. O que você Leni Riefenstahl, né? Riefenstahl, qualquer coisa assim, Riefenstahl, né? Eu acho que é esse o nome. É. é. É, o que acontece é o seguinte: se você se lembrar, o grande apelo do totalitarismo, sempre o grande apelo do totalitarismo, é a desimportância da pessoa, do indivíduo. Eu me lembro que nós tivemos aí um presidente da República que uma vez deu uma entrevista e disse: ninguém é insubstituível. Ele estava. São esses clichês, né? E no dia seguinte, eu respondi, e foi frase do dia na Folha de São Paulo. Eu disse: ao contrário, ninguém é substituível. Quem é que poderia substituir minha mãe, o meu filho, o meu amigo, ou qualquer ser humano? O que caracteriza a dignidade e a grandeza da civilização é a singularidade, é a diversidade. Quando eu ouço alguém dizer todos somos iguais, eu fico apavorado. Que mentira! Todos somos diferentes. O que Ô, acontece é que Jacó, temos os mesmos direitos. ô, Jacó, isso daria um belo encerramento para a nossa entrevista, que o nosso tempo acabou. Mas eu queria saber uma coisa ainda da sua história pessoal. Você dirigiu ou fez parte de um certo comando de caça aos nazistas. Com o grande avanço do nazismo no mundo, está na hora de você
voltar àquela atividade de caçar nazista, ou não? O Neumann, a ideia de acertar contas com a monstruosidade nazista aconteceu comigo quando eu soube a história da minha avó paterna. Meus avós paternos foram levados até Auschwitz. Quando estavam na fila, um oficial nazista retirou a minha avó da fila e disse que ela ia tomar um banho. E ela foi levada para uma câmara de gás. O meu avô perguntou depois de meia hora, quando que ela vai sair desse banho? O oficial sardônico, irônico, riu e disse, ela está saindo naquela nuvem de gás. De fumaça. De fumaça. Naquele dia, eu devia ter, sei lá, 12, 13 anos de idade, quando eu vi essa história, eu pensei, naquilo que me couber, eu hei de cumprir o meu dever, meu querido. Ô, Jacó, eu lamento muito que o tempo esgote. Eu gostaria, como sempre, o papo com você tem que ser numa padaria, diante de uma média, de um pão na chapa, porque a sua conversa é sedutora e é muito instrutiva, é como se fosse um curso. Sorte tem a Maria Isabel, a minha mulher, que é tua cliente, né? Eu acho que um dia desse eu vou entrar nessa fila aí, viu, Jacó? Jacó, que grande honra, grande prazer tê-lo de volta aqui. Me despeço com muita tristeza e muita alegria. Muita alegria porque gozei aqui de meia hora de sabedoria e tive assim a honra e o prazer de distribuí-la entre meus 316 mil inscritos, porque é sempre uma honra para mim conversar com meu amigo, o meu companheiro de papo, Jacó Pinheiro Goldberg, o caçador de nazistas. Um amigo sempre é generoso e vou guardar dentro do coração esse título que você me oferece. Um beijo para essa família extraordinária, que é a família do Neumann Pinto, a família real e o King Arthur particularmente. Até a próxima vez, querido. Ao me despedir, tomarei a liberdade de ler o poema que está na contracapa do meu livro. Juventude a 3. Era cedo, muito cedo ainda. O sol ainda não tinha dado as caras pela janela fechada do quarto. Acordei ouvindo passos no corredor. Pensei que fossem Isabel e Arthur, e ela vinha pedir ajuda para eu ficar com o bebê, e ela ia ao banheiro escovar os dentes e lavar o rosto. Mas não eram eles. Ouvia o pulsar de meu coração remoçado pela presença dos dois, na minha velha vida de 68 anos. Ou melhor, eram sim Isabel e Arthur caminhando pelas artérias e veias desta melhor manhã de minha nova mocidade. Eu tive a honra de ter esse poema gravado na voz privilegiada do meu amigo Tom Cavalcante e tenho certeza que o Jacó vai ter o maior prazer, porque ele vai receber esse livro, de relê-lo dentro do livro e na contracapa. Tchau, Jacó! Bravo! Volte, volte, volte! Digo eu e dizem mais 316 mil inscritos no canal de Janeu de Pinto no YouTube e, sobretudo, a padroeira dessa sala, Isabel Pimentel de Castro Pinto. Tchau, Jacó. Casal real da cultura brasileira. Deus te ouça. Tchau.